Eu acho que sempre que há uma situação em que a liberdade é condicionada, como o que aconteceu agora, isso pode despoltar de alguma forma a criatividade, por muito negativo que isto possa parecer, eu acho que as condicionantes são sempre importantes para o trabalho artístico. Eu vivi sempre com condicionantes. E este momento em que nós estivemos mais ou menos parados, fechados em casa, acho que foi um momento para já as coisas começaram a ecoar. Eu nunca tinha lido o Hervé Guibert. Saiu um artigo na New York Review of Books que me fez ler os livros do Guibert. E comecei a pensar em ecos, como esta situação que vivemos ecoa de alguma forma o que se viveu nos anos 80. E como é que o cinema é feito sempre com condicionantes, e como é que é possível ultrapassar essas condicionantes? Se calhar foi a partir de uma coisa talvez até um bocadinho prosaica de ideia, mas fez-nos pensar o que é fazer filmes a 2 metros de distância. Esta ideia de ficção a 2 metros de distância, não é possível haver ficção a 2 metros de distância, e vamos lutar contra isso. Eu nunca tinha lido o Hervé Guibert, e sabia quem era e sabia mais ou menos a história e a militância, mas devido à situação que vivemos e ao estarmos todos fechados, e há o paralelismo de 2 vírus que de alguma forma param a sociedade. Mas o que também este artigo dizia era que quando foi ultrapassado já não sei se eram os 100 mil casos de mortes de doenças relacionadas com o VIH, o New York Times dedicou um parágrafo numa página qualquer interior, e agora, quando isto aconteceu com o Covid, foi a primeira página do New York Times. Até que ponto é que o VIH atingia uma comunidade invisível, e como isso foi abafado até pela administração americana. Porque é que se demorou tanto tempo a haver uma evolução e um tratamento? Foi porque não acontecia nada, enquanto que agora, como este vírus parou o mundo, de alguma forma, tem que se encontrar uma solução. João, se me permite, eu acho que é isso, mas ainda mais grave. É que o VIH começou por atingir um segmento da sociedade que, enfim, não era muito importante para o governo. Quer dizer, o facto daquilo ter começado por ser a comunidade gay, não é à toa que surgem todas as ideias de que é castigo de Deus, etc. Ou seja, há toda uma sociedade que estava revoltada com o facto dos homossexuais começarem a ter expressão, que a comunidade homossexual começar a ter expressão, e que não conseguiam interromper, não é? De alguma maneira, essa manifestação pública da parte da comunidade, de afetos a nível artístico, enfim, de tudo, que subitamente o vírus veio interromper a ideia de é uma maldição. O Covid, de alguma maneira, vem mostrar que consegue-se perceber as diferenças, não é? O Covid é uma coisa que não afetou primeiro ninguém, quer dizer, não foram os negros, não foram os homossexuais, não foram as mulheres, não, é toda a gente por igual. O desequilíbrio que se nota no New York Times é importante a esse nível. Há realmente uma coisa política, não é? Há um aproveitamento político de uma pandemia, de um vírus que matou centenas de milhares de pessoas, e, neste caso, no
caso presente que nós vivemos, até porque no início se pensava que matava muito mais do que mata, as pessoas perceberam que eram elas que estavam a ser afetadas. Não é? Que era toda a gente, era que uma coisa transversal. Não, que eram elas, ou seja, até os próprios tipos que criticaram não, que aplaudiram, que pareciam estar felizes por haver um vírus que finalmente ia... Mas isso está a dizer nos anos 80. Nos anos 80, sim. Até esses indivíduos agora têm medo de um vírus, portanto, de alguma maneira, só não estão a passar porque o HIV era mortal, era uma mortalidade absoluta, não é? E o vírus este período que nós estamos a atravessar não é tão mortal, mesmo pessoas infectadas podem estar assintomáticas, etc. Assim, pronto, eu acho que há mesmo a questão política aqui é fundamental. Eu acho que a liberdade tem a ver com não fazer concessões, não só perante os outros, mas perante nós mesmos. Eu acho que também tem a ver com a autocrítica, o que quer dizer ser-se livre de se poder questionar tudo o que se faz. Porque eu fugi sempre a ter muitas certezas, em último caso tem que se ter uma certeza sobre o que se faz, mas só uma criação livre só pode ser feita sem libertando-nos de todas as condicionantes. É um bocadinho difícil falar assim em abstrato sobre as coisas, mas porque é uma espécie também de uma coisa utópica, não conseguir fazer tudo sem ter concessões, porque precisamente nós estamos a falar é que para se criar é sempre preciso, há sempre restrições e há sempre condicionantes. E, portanto, é como é que nos libertamos dessas condicionantes ou como é que as usamos do ponto de vista criativo. Sim, eu acho que essa a questão. Eu acho que nós temos é que ser. Temos que acreditar no que estamos a fazer e temos que ser honestos. E a liberdade acho que também passa por isso. Também passa por uma questão de integridade, uma questão de não fazer concessões no sentido de, se nós achamos que aquilo é o correto e quando temos a certeza que aquilo é o correto, é isso que temos que fazer. E não pensar no que é que alguém ou alguma entidade, de maneira, não pensar na opinião, quer dizer, acreditar, fazer porque há uma urgência para se fazer. Eu acho que a liberdade também passa por isso, passa por fazer porque é preciso fazer. Eu acho que é muito difícil trabalhar de uma forma solitária e às vezes é difícil encontrar interlocutores certos que nos possam ajudar, porque eu acho que o processo criativo, e eu não estou a falar disto só para pessoas que estão, como era o caso destes participantes no workshop, em que estão a começar um trabalho artístico. Eu acho que também é o caso, nosso caso, em que nós nos questionamos sempre sobre o que estamos a fazer. E eu fomentar a discussão, eu acho que se calhar é a coisa mais positiva destes, porque pode mostrar caminhos e rumos, às vezes inesperados, que só vêm de se poder trocar impressões e trocar ideias. E eu acho que mesmo às vezes as escolas não fomentam essa troca de ideias. As coisas são demasiado formatadas. O que eu acho que tentámos é que no fundo não há regras. Dizer que não há regras para nós que fazemos cinema, apesar de haver formas de fazer, não há nenhuma regra que seja a regra certa, a maneira certa de fazer as coisas. Porque também não é errada. No fundo tudo é possível, mas é preciso,
é uma questão também de voltar a uma palavra que o João Rui usou, de integridade. De pensar o que é que para nós é importante. Para cada um de nós é importante. O que é que para cada pessoa é importante. Sem fórmulas.